Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto num final de semana com números importantes do Core PC Price Index e com o mercado à espera já da próxima reunião da Reserva Federal na próxima semana. Como vemos, a volatilidade continua relativamente baixa, isto mesmo quando ontem tivemos estes impressionantes números do PIB norte-americano, em que mostrou aqui assim o dobro daquilo que tinha crescido no primeiro trimestre, ou seja, de 1,4 para 2,8, bem acima do esperado, bem acima dos tais 2% esperados. Isto numa mesma altura em que também saíram os números da inflação preferida do Fed, do Core PCE Price Index. Este aqui assim, não os que vão surgir hoje, que serão do mês de junho e bem mais importantes, mas estes são os referente ao segundo trimestre, que mostraram uma queda dos 3,7 anteriores para 2,9, mas ainda assim a ficarem acima do estimado dos 2,9% do estimado pelos mercados. Apesar de tudo isso, como vemos, pouca volatilidade houve aqui, já vamos ver mais em pormenor, isto quando hoje o mercado espera então o tal número de junho, que as estimativas apontam para que suba de 0,1 para 0,2, tanto do mês de maio para o mês de junho, e com o número a nível anual a passar para os 2,6 para 2,5. No entanto, há aqui um pequeno catch, é que os números de ontem do segundo trimestre, se nós retirarmos, se fizermos de alguma maneira as contas do que aconteceu no Core PC Price Index de abril e maio, chegamos à conclusão que provavelmente hoje, em junho, teremos um número um pouco maior, um pouco acima daquilo que se está à espera. Bom, mas isso é uma coisa que vamos ver lá mais à tarde. Para já, como vemos aqui assim, isto continua com uma volatilidade relativamente reduzida, estamos a falar do euro-dólar, obviamente, isto numa semana em que, como começámos, bom, isto é a vela semanal, mas como sabemos, isto é como acaba, não como ainda está, ainda muita coisa pode acontecer hoje, mas para já acontecer isto, temos o tal break que tínhamos já falado logo no início da semana, que este break daqui poderá dar aqui então uma força maior para o par entrar numa tendência descendente. Falta-nos aqui ainda o teste à média móvel das 21 semanas, que está ligeiramente abaixo de 1,08 e 1,0797. Isto quanto tanto o RSI como o MACD, tanto o RSI como o MACD estão praticamente flat, portanto sem dar aqui grande orientação, digamos, ao mercado. No gráfico diário vemos que a média móvel dos 21 dias e a média móvel dos 200 dias está aqui a reter para já o preço, que veio destes máximos que nós já vimos anteriormente. Temos aqui uma área de suporte importante da nuvem de Ishimoku, que está neste momento aqui 1,0752 a 1,0782, é um suporte forte, e acima obviamente temos aqui os máximos que nós já vimos, 1,0950, embora antes temos aqui os tais psicológicos 1,09, aliás como temos aqui também os tais 1,08 que já falámos inclusive da média móvel das 21 semanas. Antes de virmos aqui ao gráfico das 4 horas, vamos aqui dar uma espreitadela só ao gráfico de 1 hora. Como vimos nestes dois últimos dias, o que nós vimos foi aqui assim, já viram esta consolidação, já tínhamos visto ontem, estamos aqui a falar de 1,0825, aqui estamos a falar de 1,0865 em números redondos aproximados, e portanto é o que temos vindo a ver. Ontem, mesmo com a história dos fortes números de crescimento económico e com um Core PC Price Index do segundo trimestre ligeiramente acima do esperado, não houve mais do que aqui este pequeno teste, que nem sequer chegou aos 25, andou aqui nos 1,0830, para voltar aqui à volta dos 1,0860, 1,0865 e
mantermos agora os preços na ordem entre 1,0840 e 1,0850, que é onde continua o preço. Isto quando o RSI, neste gráfico a 1 hora, continua completamente flat. Ora, vamos aqui para o gráfico das 4 horas, e o gráfico das 4 horas, esta caixa que eu sempre calculei, tal como vos disse desde o princípio, é a minha opinião, não é mais do que isso, e que tinha, digamos, estava do lado bearish para o euro-dólar, ou seja, acreditava que esta tendência fosse para continuar e que conseguíssemos ir aqui assim à tal média móvel dos 200 dias, desculpem, dos 200, neste gráfico a 4 horas, 200H4, que está aqui ligeiramente abaixo, na realidade está praticamente coincidente com a tal média móvel das 21 semanas, que está aqui a 1,0797, que há pouco apontei. Esta também se encontra aqui à volta dos 1,0797, ligeiramente abaixo de 1,08, portanto aqui a manter os tais 1,08. O dia de hoje, tal como eu disse, Core PC Price Index, vamos ver o que é que vai acontecer. Para já, o que me parece é que depois do que nós vimos ontem e em relação ao PIB e em relação ao Core PC Price Index do segundo trimestre, parece-me que não vai haver muito mais volatilidade e o mercado poderá mesmo continuar a aguardar pela tal reunião do Fed da próxima semana. Que aí sim poderá, digamos, dar aqui uma volatilidade e um sentido maior ao próprio par. Portanto, eu neste momento continuo a achar que provavelmente vamos ter mesmo o preço a acabar aqui numa volatilidade relativamente reduzida. O dia de hoje provavelmente vai-nos continuar. Eu alargava um pouco estes tais 1,0, até porque é final de semana e nunca se sabe o que é que o mercado acionista vai fazer, se bem que com o que nós já vimos esta semana do mercado acionista, mesmo assim o reflexo em termos de volatilidade para o euro-dólar foi muito baixo. O que temos aqui assim provavelmente é um pouco mais de volatilidade do que aquela que temos visto, e reparem que eu aqui falei que tínhamos um 0,825, um 0,865, eu acredito que possa vir um pouco mais abaixo, digamos um 0,815 para ser defensivo, um 0,815, um 0,875 entre máximo e mínimo. Mesmo assim estamos a falar de 60 pontos de range, de intervalo entre o máximo e mínimo para o dia de hoje, com o preço provavelmente a ficar aqui bastante junto à média móvel 21 deste gráfico a 4 horas, que neste momento se encontra aqui nos 1,0850, ligeiramente acima, 1,0853, e com a tal resistência aqui dada pela média móvel dos 55 neste mesmo gráfico a 4 horas, que neste momento se encontra aqui à volta dos 1,0880, também, portanto, ligeiramente acima dos tais 75 que eu há pouco estava a referir, que eu há pouco referi 1,0815, 1,0815 a 1,0875. Atenção, para todos os efeitos, aqui o RSI e o MACD, neste gráfico a 4 horas, continuam a validar esta tendência descendente ainda do euro-dólar. Bom, e para já é tudo. Resta-me desejar a todos bons negócios, um ótimo fim de semana. Hoje é que é um ótimo fim de semana. E para segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!